Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago e nessa aula de hoje a gente vai falar de relação de ordem. Bom, relação de ordem na matemática é a relação menor, maior, igual. Então, né, essas noções aí de menor, maior ou igual é chamada na matemática de relação de ordem. Então, um elemento, de certa forma, se relaciona com o outro, né, através de uma ordem. Então, você tem aquele que é menor, aquele que é maior, aquele que vem primeiro, aquele que vem depois. Então, essa ordem, né, é o que a gente chama de relação de ordem. E o que eu quero fazer com vocês, basicamente, nessa aula aqui, é discutir essa relação de menor, de maior, de igual, quando a gente está falando de números naturais. Então, esse conceito aqui, ele vai ser para os números naturais. Quando a gente for ver números inteiros, números racionais, números reais, aí a relação, é claro, ela tem similaridade com o dos números naturais, que o número natural, afinal de contas, ele é um número inteiro, ele é um número racional e ele é um número real, né? Porém, né, a maneira como a gente faz depois lá com os números reais é um pouquinho diferente da maneira como a gente faz aqui com os números naturais. Então, a gente vai começar aqui, digamos assim, com a relação de ordem mais simples, que é aquela que está presente nos números naturais. Então, se às vezes você viu uma relação de ordem comentando sobre números positivos, né? Isso aí é uma relação de ordem um pouquinho mais geral. A que a gente vai ver aqui primeiro é a primeira relação de ordem que a gente tem, mais simples, quando a gente trabalha com os números naturais, né? Então, vamos lá. Do ponto de vista dos números naturais, pessoal, o que é a relação de ordem, né? O que é? A gente diz que um número m é menor do que um número n, né? Se existe um outro número natural, que a gente denota aqui por p, tal que, ao somar p com o m, você chega no valor n. Então, né? Se isso acontece, se existe esse p, que ao somar o n, você chega no valor n, então a gente pode dizer que o valor m é menor que o valor n, ok? E a gente denota ali, né? N menor do que m, aliás, m menor do que n, ou n maior do que m, né? Então é a mesma coisa, mas você pode denotar falando que um é menor que o outro, né? Ou o outro é maior do que o 1. É a mesma coisa, né? Por exemplo, eu falar que 2 é menor que 5 é a mesma coisa que eu falar que 5 é maior do que 2, né? Então, isso aí é a relação de menor do que, né? Ou maior, né? Se você pensar do outro ponto de vista aí. Bom, um exemplo aqui, né? O 2 é menor que 5. Porque como que a gente enxerga que o 2 é menor de 5, né? Por essa definição de menor do que eu estou apresentando aqui, né? O 2 é menor que 5, por quê? Porque existe um P, nesse caso aqui o P que existe vai ser o 3, de tal forma que ao somar 3 no valor 2, eu consigo chegar até o valor 5, né? Então, de certa forma, né? Um número natural é maior do que o outro. Se esse número que é maior, ele pode ser atingido tomando os sucessores dos sucessores de um número, de outro número natural, né? Então veja, como assim tomar o sucessor do sucessor? Na verdade, por exemplo, quando eu falo que 2 é menor que 5, né? Então eu tomo o sucessor de 2 três vezes, né? Que lembra que tomar o sucessor nada mais é que você somar 1, né? Se eu somo 1 três vezes no 2, então eu tenho 2 mais 1 e mais 1. 2 mais 1 dá 3, mais 1 dá 4, mais 1 eu consigo então chegar no 5. Então, né, o 2 é menor que o 5 porque o 5 é o sucessor do sucessor do sucessor de 2, né? Então, toda vez que você tem um número natural que é obtido do sucessor do sucessor do sucessor, né, quantas vezes for inconveniente de um outro número, então, né, esse outro número ele vai ser menor do que esse número que é atingido através dessa operação de tomar o sucessor, que se traduz aqui nesse contexto, né, como somar um outro número natural. Beleza, gente? Então, é bem simples, né? Você poderia pegar mais exemplos, né? Por exemplo, o 7, né, é menor do que o 11, né? Pois existe, né, digamos aí, um R, né, igual a 4, né, tal que 7 mais 4 é igual a 11, né? Então, nesse caso aqui, eu posso escrever o quê? Que 7 é menor do que 11, né? E é interessante essa notação aqui, pessoal, pelo seguinte fato, né? Se, por outro lado, eu falo para você que um número, digamos aqui, P é menor do que um número Q, né? Isso implica o quê, então?
Se eu, por outro lado, afirmo isso, isso implica que existe, né? Esse aqui é o símbolo do existe, né? Um E ao contrário. Existe um R que é um número natural, tal que, né? Tal que o R é o cara que eu somo com P, que eu atinjo o valor Q, né? E aí, então, a gente tem essa caracterização aqui para a relação de ordem, né? Então, o P é menor que Q se existe um R tal que, ao somar R no valor P, eu consigo chegar no Q, né? E eu posso, ao invés de falar que P é menor do que Q, eu posso falar que Q é maior do que P, né? E P é maior do que Q também. Mesma coisa, se existe um natural que, ao somar o P, dá exatamente o Q. Beleza, gente? Então, agora a gente vai ver que essas relações de ordem, ela tem algumas propriedades importantes que a gente acaba usando, né, na matemática o tempo todo, né? Aparece muito frequentemente essas propriedades. Bom, essas propriedades aqui eu quero algumas dar exemplos e algumas eu quero demonstrar com vocês para vocês terem mais ou menos uma noção de como que você demonstra, né, propriedades matemáticas associadas aí à relação de ordem. Então vamos lá. A primeira propriedade que a gente tem, pessoal, essa propriedade I aí, né, é a propriedade que a gente chama de transitividade. O que que isso quer dizer? Se um número M é menor que o número P, e por outro lado, esse número P é menor que um outro número N, então essa propriedade de transitividade diz pra gente o quê? Que o cara que você começou lá, o M, ele vai ser menor do que aonde você terminou, que é o N. Okay? Então você começou com M menor que P, depois P é menor que N, então você vai concluir que M é menor do que N. Então essa é a propriedade de transitividade, né? Como que a gente demonstra essa propriedade aqui? Essa propriedade não é difícil demonstrar não, né? Veja que a gente tem o quê? A gente tem, por hipótese aqui, o C, né? CM é menor que P e P é menor do que N. Então isso é a nossa hipótese, é aquilo que a gente assume como sendo verdadeiro, né? E o que a gente quer concluir, né, que é o então, é M menor do que N, né? Então, M menor que N é o que a gente quer concluir, que a gente chama na matemática de tese, né? Então, a gente tem que, de alguma maneira, partir das hipóteses, usar aí a definição, propriedades, né? E conseguir justificar aí, chegar no M menor do que N, né? Então, ó, como eu tenho M menor do que P e P menor do que N, né? Então, ó, como eu tenho M menor do que P e P menor do que N, né? O que significa M ser menor do que P e P ser menor que N? Significa o quê? Significa que existem, né, R e S números naturais, tais que, pessoal, tais que, né? Por que que existem esses números? Se eu falo que o M é menor do que P, pela definição de ser menor, existe alguém, que eu vou chamar aqui de R, né? Tal que o M mais esse R dá exatamente P, né? E existe o S, né? Como P é menor do que N, existe o S tal que, quando eu pego o P somo com S, eu consigo chegar lá no N, ok? Chama essa primeira igualdade aqui de 1, chama essa segunda igualdade aqui de 2, né? Então, a gente tem essas duas coisas aqui, a gente tem 1 e 2, beleza? Bom, se a gente juntar essas duas coisas agora, olha o que a gente consegue concluir. Então, ó, de 1 e 2, né? Temos que, veja que eu tenho que P mais S é igual a N, né? Esse aqui é exatamente a igualdade ali que eu chamei de 2, né? Só que o P, pela igualdade de 1, é quem? É o M mais R. Então, esse P que aparece aqui, eu posso trocar ele por quem? Pela igualdade de 1. Por M mais R, né? Então, eu posso escrever isso daqui, né? Eu mantenho esse S que está aqui. E no lugar do P, eu coloco todo esse valor aqui, que é o M mais R. Ok? Então, veja, o que a gente conseguiu concluir, então? A gente conseguiu concluir, né? Aqui faltou um sinal de mais, né? Que é esse sinal de mais aqui. É isso. Vou escrever direitinho aqui. Então, aqui eu tenho o S, né? Aí eu teria o P, só que no lugar do P eu coloquei o M mais R, né? Pronto, agora ficou certinho. Mas veja o que aconteceu aqui agora, pessoal. Eu tenho aqui o valor N, e eu tenho aqui o valor M, né? Isso aqui tudo é uma igualdade, né? E eu estou somando ao M quem? O R mais S. Então, o R mais S, né? Se R é o natural
e o S é um natural, eu sei que esse cara aqui também pertence aos números naturais. Então, veja que o que eu concluí aqui é que M mais esse valor todo dá quem? Dá o N. E agora eu posso usar a definição de menor, né? Eu tenho o que, então? Que M mais alguém deu N. Bom, se M mais alguém dá N, quer dizer o quê? Quer dizer que o que a gente tem na verdade, então, né? Que a gente conclui a partir disso, logo eu posso dizer que M é menor do que N, que é o que eu queria concluir, né? Por quê? Porque o N é o M mais alguém. E esse alguém aqui, nesse caso, foi o R mais S. Beleza, gente? Então, com esse argumento aqui, né? Você consegue justificar aí que o M é menor do que N. Então, isso aqui demonstra essa propriedade de transitividade, né? Na prática, né? Um exemplo disso seria o quê, né? Um exemplo, vamos dizer assim. Você poderia ter lá que 2 é menor do que 5, né? E 5 é menor do que 10, né? Se 2 é menor que 5 e 5 é menor do que 10, logo, você conclui o que, então? Pela transitividade, que 2 vai ser menor do que 10. Isso aqui seria aí um exemplo que ilustra essa propriedade da transitividade. Bom, outra propriedade que eu quero ver aqui agora é a tricotomia, né? Essa tricotomia é uma propriedade muito interessante também. Ele fala o seguinte, se você considerar dois números naturais quaisquer, então você pega lá aleatoriamente um natural m, depois você vai lá e pega aleatoriamente um natural n. Pegou dois números, beleza. Uma vez pegados esses dois números, uma vez que você pegou esses dois números, olha para eles ali. Quando você olhar para esses números, uma e somente uma dessas três coisas devem ocorrer. Quando eu falo uma e somente uma, quer dizer o quê? Que não pode acontecer mais de uma dessas duas coisas ao mesmo tempo. Não pode acontecer a 1 e a 2, a 1 e a 3, por exemplo. Eu não posso ter o m igual a n, o m menor que n ao mesmo tempo. Então, tem que ser uma e apenas uma, somente uma dessas coisas vai acontecer. Quando você olhar para esses dois números naturais. Que vão ser quais das três coisas que pode acontecer apenas uma? Ou esses números são iguais, ou o m é menor do que n, ou o n é maior do que m. Aliás, o m é maior do que n. Então, ó, ou o m é menor do que n, ou o m é maior do que n, ou o m é igual a n. Então, uma e apenas uma dessas coisas acontecem quando você pega dois números naturais aleatoriamente. Claro, se você pegar outros números naturais, então vai ter casos em que vai pegar números iguais, às vezes, né? Você pode considerar dois números que eles vão ser iguais, pode considerar um número que é menor que o outro, e pode considerar um número que é maior do que o outro. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, só uma dessas coisas pode acontecer ao mesmo tempo. Você não pode, por exemplo, ter um número natural que é igual ao outro, e ao mesmo tempo ele é menor que o outro. Isso não pode acontecer. Também não pode acontecer de um número ser menor que o outro, e ele ser maior que o outro ao mesmo tempo. Então, isso é a propriedade tricotomia, ok? Se a gente fosse pensar em exemplo, né? Se a gente fosse pensar em exemplo, por exemplo, se eu pego aqui o 3 e o 7 pertencente aos naturais. Então, peguei dois números quaisquer. Daquelas três coisas, só uma vai acontecer, que no caso é o que aqui? O 3 menor do que 7, né? A gente sabe que é falso o quê? Que 3 é maior que 7 e 3 é igual a 7. Então, essas duas propriedades aqui são falsas. Ou seja, só apenas uma acontece. E nesse caso aqui, é o 3 ser menor do que 7. Não, as outras duas não pode acontecer nenhuma delas. Só acontece uma e somente uma. Beleza? E assim por diante, você poderia pegar quaisquer dois números natural, você vai ver que apenas uma dessas três condições ocorre. Então, esse aí é um exemplo. Bom, uma outra propriedade que a gente utiliza muito na matemática também, pessoal, é a monotonicidade. O que é a monotonicidade, né? Que é essa propriedade ali. Então, essa aqui é a propriedade 2i. Vamos ver aqui agora a propriedade 3i. O que diz, né? Se você tiver m e n, dois números naturais, quaisquer aí, de tal forma que o m é menor do que o n, então, né, se isso aqui acontece, então, o que acontece? Se você somar em ambos os lados dessa desigualdade um número natural, ou então se você multiplicar ambos os lados dessa igualdade por um número natural, isso não vai alterar a desigualdade, né? Então, tanto quando eu somo m mais p continua sendo menor
que n mais p, né? Então, eu mantive essa desigualdade ao somar p dos dois lados. E eu também mantenho a desigualdade, né? Ao multiplicar p dos dois lados, né? E isso é verdade, na verdade, para todo p pertencente aos naturais, né? Então, algumas observações aqui, pessoal, que é importantíssimo, né, a gente mencionar o quê? Que a gente está falando aqui de números naturais, né? E você tem que tomar um cuidado se você considera o zero nos números naturais. Por quê? Porque aí você não poderia considerar o p como sendo zero, né? Por quê? Porque aí você multiplicaria os dois termos, os dois lados iguais a zero, né? E o número seria igual, você não ia ser mais um número menor do que o outro, né? Então, é importante aqui, nesse caso, ressaltar que a gente está usando fortemente o fato, né, de que os números naturais são os números que começam a partir do 1. 1, 2, 3, 4 e assim por diante, beleza? Tem que tomar cuidado também, pessoal, o quê? Que a gente está nos números naturais aqui, né? Conjunto dos números naturais, que são os números 1, 2, 3 e assim por diante. Por quê? Porque esses números aqui, são todos números que a gente conhece como sendo positivos, né? E, para quem já estudou um pouco essas propriedades de número, vai ver, né? Sabe já, né? Ou a gente vai ver mais para frente quando a gente for ver números inteiros, né? Relação de ordem em números inteiros, que essa desigualdade, ela inverte se o p fosse um número negativo. Por exemplo, se o p fosse menos 1, né? Essa desigualdade aqui, ela inverteria. Então, tem que tomar esse cuidado aí, beleza? Então, no nosso caso aqui, isso aqui é verdade, né? Sempre é verdade. Por quê? Porque eu tô com números naturais, né? Que são os números ali bem comportados, positivos. Então, isso aqui é verdade, né? Por exemplo, vamos fazer um exemplo que ilustra bem esse fato aqui pra gente, né? Se você tiver, por exemplo, a gente sabe que o 2 é menor do que o 3, né? Então, o que acontece? Por essa propriedade, se eu somar 5 dos dois lados, a igualdade tem que se manter, né? Ou seja, 2 mais 5 tem que ser menor que 3 mais 5. E, de fato, isso é verdade, né? Por quê? Porque 2 mais 5 a gente sabe que é 7, né? E 3 mais 5 a gente sabe que é 8. Ok? Então, 7 é menor do que 8. Então, veja que, de fato, isso está acontecendo. Esse exemplo aqui, ele ilustra o que essa propriedade diz, né? Claro, isso aqui não demonstra, né? É só um exemplo que ilustra, né? Dá para você demonstrar isso também. Provavelmente eu vou deixar isso aí de exercício para vocês. Em geral, aqui você tem que usar a definição de ser menor mesmo e algumas propriedades aí que a gente já viu dos números naturais, né? Então, usando essas propriedades aí, você consegue facilmente provar que você não precisa considerar apenas o 2 e o 3 aqui. Você pode considerar, na verdade, qualquer número natural e você pode somar aqui também qualquer número natural, né? Ainda nesse exemplo aqui, se ao invés de somar com 5 você quisesse multiplicar por 5, né? Então, isso aqui é verdade. E é verdade também que 2 vezes 5 vai ser menor que 3 vezes 5, né? E, de fato, você pode constatar isso. 2 vezes 5 dá 10, né? 3 vezes 5 dá 15. E a gente sabe que 10 é menor do que 15, né? Então, essa é um exemplo, né, que ilustra o que diz a propriedade de monotonicidade. Beleza, gente? Então, vamos ver outras propriedades aqui importantes da relação de ordem. Vamos lá. A quarta propriedade que eu quero comentar com vocês é a lei do corte para desigualdades. Lei do corte para desigualdades, né? A gente já viu a lei do corte, né, para igualdade, né? Quando a gente viu as propriedades dos números naturais lá, né, a gente viu que se m mais p é igual a n mais p, né? Então, pela lei do corte, né, isso aqui implica que o m, né, é igual a n. Isso aqui é a lei do corte que a gente viu lá com igualdade. Só que aqui agora é desigualdade. Então, aqui, né, o que a gente está falando agora é o quê? Que se m mais p é menor que n mais p, então você tem essa desigualdade aqui como sendo verdadeira. Beleza, gente? Então, isso é a lei do corte para desigualdade, né? E só para fazer um exemplo aqui, né? Um exemplo aqui. Por exemplo, se a gente tiver aqui 2... se a gente tivesse, por exemplo, vamos pegar aqui assim, 7 menor, vamos fazer dessa maneira aqui, ó. Se a gente tiver aqui 2 mais 8 menor que 5 mais 8, então veja que eu estou somando em ambos os lados o mesmo número. Isso aqui, né, me permite concluir o quê? Que 2 é menor
do que 5, né? Claro que, em geral, a gente não usa essa propriedade, pessoal, da forma como está aqui, né? Em geral, a gente acaba usando isso aqui quando a gente resolve inequações que envolvem números naturais, né? Que você vai ter uma coisa do tipo assim, você vai ter x mais 2 menor, por exemplo, né? Menor que 6. Só para dar um exemplo aqui, né? Então, isso aqui implica o quê? Esse 6, você pode escrever ele de que maneira? Você pode escrever ele como sendo 4 mais 2. Então, x mais 2 é menor do que quem? Que 4 mais 2. Então, veja que agora está somando o mesmo número em ambos os lados. Então, se você tiver num contexto que você está falando que x aqui são números naturais, né? Então, você pode usar a lei do corte para concluir o que no final das contas, né? Você vai concluir, então, que x é menor do que 4, né? Então, você teria ali a resolução dessa inequação aqui como sendo todos aqueles x, tais que x é menor do que 4, beleza? Então, isso aqui é um exemplo aí em que a gente utilizaria a lei do corte na prática, né? E, claro, a mesma coisa acontece, pessoal, com o produto, né? Com o produto. Ainda nesse exemplo aqui, né? Você poderia ter, por exemplo, 2x, né? Menor do que 6, né? Fazer um outro exemplo aqui, que a gente poderia utilizar essa propriedade. 2x menor do que 6, né? Isso aqui implica pra gente que 2x, né, é menor que quem? Que 2 vezes 3, né? Então, né, se você utilizar aqui, se você tiver num contexto em que você está falando de números naturais, né? Então, quer dizer o quê? Que você pode usar a lei do corte, né, para desigualdade e concluir a partir daqui, então, o quê? Que x é menor do que quem? X é menor do que 3, né? Então, seria isso aqui a solução aí para a sua inequação que é dada aqui. Beleza, gente? Então, isso aqui é um exemplo. Para provar, né? Vamos provar essa propriedade aqui, dá para provar ela também, né? A lei do corte. A lei do corte. Bom, pessoal, a prova disso aqui, a gente pode usar a tricotomia, né? A tricotomia, né? Então, ó, pela tricotomia, né? Pela tricotomia, né? Que é essa propriedade aqui, ó, que a gente acabou de enunciar no item 2i, que fala o quê? Que dá dois números naturais quaisquer, né? Uma e somente uma daquelas condições acontece, né? Então, pela tricotomia, por essa propriedade, né? Uma vez que a gente tenha, por exemplo, m mais p menor que n mais p, a gente sabe o quê? Que eu vou ter m menor do que n, né? M maior do que n, ou m igual a n, né? E agora eu vou justificar para vocês o seguinte. Eu vou justificar que caso você tenha o m igual a n ou m maior do que n, né? Caso você tenha uma dessas duas condições, aquela condição que é dada na hipótese, ou seja, m mais p menor que n mais p, vai implicar numa contradição quando eu assumir essa condição ou essa condição. Se ambas essas condições te levarem numa contradição, quer dizer o quê? Que só sobra qual possibilidade? Essa possibilidade aqui. E com isso, então, a gente conclui aí pela tricotomia que m vai ser menor do que n, né? Então, ó, note que se m é igual a n, então, né, a nossa hipótese que diz o quê? Que m mais p menor que n mais p, então a nossa hipótese que é isso, ela implica o quê? Ela implica que... Bom, se o m é igual a n, né, então eu posso, no lugar desse n aqui, colocar o m, ok? Então, isso aqui implica pra gente, então, que m mais p é menor que m mais p. Eu troquei esse n por aquele m ali, né? E o que acontece, né? Se eu somar 1 em ambos os lados dessa... não, calma lá. Somar 1 não, que eu não posso, porque isso aqui exatamente seria a volta da tricotomia, né? Então, ó, na verdade, eu somar 1. Se eu sei que m mais p é menor que m mais p, qual que é a definição de ser menor, né? Logo, existe um R que pertence aos naturais, tal que o m mais p mais um certo R, né, é igual a m mais p. Vocês concordam? Definição desse menor aqui.
beleza? Definição desse menor aqui, né? E se eu tenho uma igualdade e eu somar 1 em ambos os lados dessa igualdade, isso não vai alterar o resultado. Por quê, pessoal? Na verdade, eu quero usar a lei do corte para m mais p, tá vendo? Ó? Só que eu não posso usar a lei do corte para m mais p. Por quê? Porque eu teria r igual a 0. Só que eu não estou considerando 0 nos números naturais, então eu não posso usar a lei do corte dessa maneira aqui, né? A lei do corte é quando você tem, né? A lei do corte que eu estou falando agora para igualdade, não para relação de ordem aqui, beleza? Quando você tem lá, por exemplo, 2 mais p igual a R mais a 2 mais R, por exemplo, né? 2 mais um certo Q, digamos, né? Então, você pode usar a lei do corte para concluir o quê? Que P é igual a Q. Agora, você não pode usar a lei do corte, né? Se você tiver, por exemplo, isso daqui. Aí você não pode, porque aí vai ficar P, ficaria P igual a quem? Intuitivamente, você seria levado a pensar P igual a 0, mas eu não tenho zeros naturais, né? Então, o que acontece, né? A gente vai fazer um passo extra aqui para contornar esse problema, né, do zero que a gente não tem. Então, veja, na demonstração anterior, né, se tivesse o zero, a gente tinha um problema. Então, foi uma vantagem não ter o zero, né? Agora aqui, por falta de ter o zero, a gente tem problema, mas dá para a gente contornar de boa, então não precisa se preocupar. Se isso aqui é verdade, né, a gente também, daí a gente pode concluir o quê? Se essa igualdade é verdade. A gente pode concluir aqui m mais p mais r mais 1, então eu vou somar 1 dos dois lados, né? Por quê? Porque se isso é igual a isso, se eu somar 1 dos dois lados, pela lei, pela propriedade dos números naturais, né? Se os números são iguais, então quando eu tomo os sucessores, eles também vão ser iguais, né? Então, quando eu somo 1, eu estou tomando o sucessor, né? Como a gente tem o axioma de Peano lá atrás, que fala que se os números são iguais, então os sucessores vão ser iguais, né? Então, quer dizer o quê? Quer dizer que, né, se os números são iguais, os sucessores deles também são iguais, que o sucessor de um número é único, né? A gente viu isso lá nos axiomas de Peano, é isso que eu estou querendo dizer. Como o sucessor é único, né? Então, né, se dois números são iguais, o sucessor também é igual, porque o sucessor é único e você não tem mais de um sucessor para um número. Então, é fato que se você tem essa igualdade, né, então você tem essa outra igualdade aqui também, m mais p mais 1. Professor, por que você somou 1? Só para usar a lei do corte da igualdade, né? Então, pela lei do corte, né? Não é a lei do corte que eu estou demonstrando, que a lei do corte que eu estou demonstrando é a lei do corte para desigualdade, né? Aqui eu estou usando a lei do corte lá para igualdade, que é a propriedade dos números naturais. Então, eu posso simplificar pela lei do corte o m mais p. O que eu vou concluir, então? Que r mais 1 é igual a 1, né? Assim, o que a gente conclui dessa maneira? Assim, 1 é sucessor de R, o que é uma contradição. Por quê? Porque a gente viu que 1 é o elemento dos naturais que não é sucessor de ninguém, né? Então, se eu fiz alguma coisa aqui que deu R mais 1 igual a 1, quer dizer que 1 é sucessor de R. Porém, isso é uma contradição. E onde está a contradição, pessoal? A contradição está em eu assumir que m mais p é menor que n mais p e assumir que m é igual a n ao mesmo tempo. Então, essas duas coisas não podem ser assumidas ao mesmo tempo. Como isso aqui você está assumindo como sendo verdade na hipótese ali da propriedade da lei do corte que eu estou justificando, que eu estou demonstrando, né? Então, quer dizer que não pode acontecer o quê? Não pode acontecer o m igual a n. Se você agora considerar o m maior do que n, né, você vai fazer um argumento similar a esse e você vai chegar também numa contradição da mesma maneira. Você vai chegar que 1 é sucessor de alguém também, né, fazendo o mesmo argumento, né? Como o m é maior que n, então vai existir aí um certo s, né, tal que m é igual a n mais s, né? E ao invés de você substituir o n, então agora substitui o n por quem? Por um n mais s. E aí você faz uma argumentação similar, você vai concluir ali, né? Você vai conseguir usar a lei do corte, você vai concluir que 1 é sucessor de alguém, que é uma contradição. Então, veja, pela tricotomia, a gente sabe que uma dessas duas três acontece. Uma e somente uma dessas três coisas acontece, né? Se eu assumir isso aqui, eu chego numa contradição. Se eu assumir isso aqui, eu chego numa contradição. Quer dizer o quê? Que só sobrou essa possibilidade, né? Portanto, você conclui, então, que m é menor que n, e isso demonstra aí pra gente
a lei do corte, beleza, gente? A lei do corte. Então, aí, essa seria a ideia aí para a gente concluir a demonstração. Bom, tem mais duas propriedades que eu quero comentar com vocês, né? Que é essa propriedade 5 que diz o quê? Se n é um número natural, não existe um número natural que está entre n e o sucessor de n, né? Então, isso aí é uma propriedade que a gente também tem verdadeira, né? Por exemplo, né, eu tenho ali o 2 menor que o 3. Eu sei que 3 é sucessor de quem? Do 2. Na verdade, o 3 é 2 mais 1, não é mesmo? Então, a gente sabe o quê? Essa propriedade diz que entre o 2 e o 3 não tem mais nenhum outro número natural, né? E dá para você provar isso também, né? Você assume que existe um P, digamos que 2, no caso geral, né? Se você assumir que existe um P tal que N é menor que P, que é menor que N mais 1, né? E você usar a definição de menor desses dois menores que aparece aqui, né? Usar a definição que N é menor que P e que P é menor que N mais 1, né? Então, vai existir um R, vai existir um S, tal que isso acontece, e você vai chegar na contradição. Então, onde vai estar a contradição? A contradição vai estar exatamente em você assumir que existe esse P. Vou dar uma ideia rapidinha aqui da demonstração, né? Então, ó, como N é menor que P, você sabe o quê? Que existe R, né? Tal que. Só dando uma ideia aqui. Então, vou escrever meio de qualquer jeito aqui, porque eu quero dar ideia para vocês. Então, existe um R, tal que N mais R é igual a P. E como, por outro lado, P é menor que N mais 1, existe um S, né? Tal que o P mais S é igual a N mais 1. N mais 1. Okay? Então, ó, quando você olhar essa segunda igualdade aqui, você tem o quê? P mais S igual a N mais 1, né? E por outro lado, né? Se você analisar aqui, ó, quem que é o P que aparece aqui no P mais S? Ele é o N mais R, né? Então, isso aqui vai ficar N mais R, que é esse P aqui, mais S igual a isso daqui, né? E veja que você conclui o que a partir disso, então? Você conclui que N mais R mais S é igual a quem? A N mais 1. Usa a lei do corte nesse N, você vai concluir o que, então? Você vai concluir que R mais S, né, é igual a 1. Isso aqui é uma contradição. Por quê? Porque se 1 é S mais alguém, né, quer dizer o quê, então? Que 1 é o sucessor de alguém. Porque você somar, lembra que a soma, por definição, é isso aí tomando sucessores? Então, 1 é obtido após você tomar algum sucessor de alguém. Então, isso é uma contradição, porque 1 não é sucessor, né? Isso aqui é uma contradição que a gente costuma denotar aqui por esse símbolo. Bom, onde está o problema, então, que te levou a uma contradição? Tá em assumir o quê? Que existe um P que está entre N e N mais 1. Então, se assumir um P que está entre N e N mais 1 te leva a uma contradição, quer dizer o quê, então? Quer dizer que não existe um P entre N e N mais 1. Ou seja, não existe entre um natural, por exemplo, entre 2 e 3, né? Então, isso aqui seria a ideia da prova, né? Aí vocês escrevem direitinho, aí, igual vem escrevendo nos casos anteriores ali, você pode ir escrevendo os passo a passo, né? Aqui é só para dar ideia para vocês de como que faz. Bom, por fim, a gente tem a propriedade 6i, né? Propriedade que é uma propriedade mais técnica. A gente costuma usar ela muito para demonstrar coisas associadas a números naturais, né? Tipo um princípio de indução, só que para princípio de indução, só que para relação de ordem, né? Que é o princípio da boa ordenação. Quando eu comparo com o princípio de indução, é no sentido que, assim como a gente utiliza o princípio de indução para demonstrar muitas coisas, o princípio da boa ordem a gente também utiliza para demonstrar muitas coisas associadas a números naturais. E o que diz esse princípio aqui? Que todo conjunto não vazio nos números naturais contém um elemento mínimo. Isso parece uma coisa trivial, né? Então você pega qualquer conjunto de números naturais. Por exemplo, você pega um conjunto A contido nos naturais, né? Tal que A é igual a 2, 8, 13 e 20, por exemplo. Um conjunto qualquer aqui. Então, o que esse princípio diz é o quê? Tem um cara aqui dentro que é o elemento mínimo. Ou seja, ele é o menor de todos. Que nesse caso é quem? É o número 2. E não importa qual seja o conjunto que você considera nos naturais, sempre tem o elemento mínimo. Uma observação importante a ser feita aqui, gente, é que esse princípio da boa ordenação para subconjunto, né? Isso aqui não vale em qualquer estrutura numérica. Então, por exemplo, se você tiver nos inteiros, você pode falar que subconjunto não vazio nos inteiros tem um elemento mínimo? Nos inteiros?
Não, né? Por quê? Se você pegar o subconjunto dos números ímpares, então você vai ter o menos 1, o menos 3, o menos 5, o menos 7, que são números ímpares. E esses números, né? Você pegar esse conjunto, ele não tem um elemento mínimo. Sempre tem um número que é menor do que o outro, né? Por exemplo, tem o menos 7, né? Aí o menos 10 é menor que o menos 7, e assim sucessivamente. Então, você não tem o menor elemento. Um outro exemplo que falha esse princípio também nos números racionais, né? Você pegar, por exemplo, os números racionais, né? Números racionais são números que você pode escrever na forma de fração. A gente vai falar das propriedades, falar em detalhes com eles mais para frente, mas como vocês já viram frações, né? Então eu posso falar aqui em números na forma de fração, né? Então, se você pegar, por exemplo, o conjunto A dos números nas formas de frações, né? Tal que A são os caras da forma 1 sobre n, com n pertencente aos naturais, né? Ou seja, isso aqui é o conjunto formado pelo elemento 1, meio, 1/3, 1/4, 1/5 e assim por diante, né? Isso aqui vai diminuindo o tamanho indefinidamente, vocês concordam? Porque, ó, o meio é menor do que 1, né? Depois 1/3 é menor que o meio, 1/4. Isso aqui vai indo para zero, né? Isso aqui são elementos, né? Conforme você vai avançando aqui, nesse conjunto, os elementos estão se aproximando de zero, né? E esse subconjunto A, ele não tem o menor elemento. Então, é um exemplo que falha, né, essa propriedade, que nos números naturais é verdadeira. Então, os números naturais têm essa característica importante aí, né, de você ter o princípio da boa ordenação aqui, que qualquer conjunto não vazio, ele tem um elemento mínimo, né? É uma propriedade interessante porque ela não é verdade em outras estruturas. Por exemplo, nos inteiros, como deu o exemplo dos números ímpares, né? Ou nos racionais, que você pode ter um subconjunto formado por essas frações em específico, né? Claro, é um subconjunto infinito. Você nunca consegue pegar um menor elemento, né? Mesmo que você pegar lá o 0,001, né? Que é 1 sobre 1000, né? Tem um número menor que ele. Se você pegar 1 sobre 1001, né? Ele é um número menor do que esse aqui. Então, não importa quão pequeno você pegue o número, sempre tem alguém que é menor do que ele e que é um número na forma de fração. Então, você não consegue pegar o menor elemento, né? Então, isso aqui é uma coisa que é uma propriedade que caracteriza, que é uma característica dos números naturais, né? De você, não importa qual seja o subconjunto, você sempre conseguir ali pegar o menor elemento. Bom, pessoal, o que eu queria falar com vocês, então, de relação de ordem nos números naturais, né? Basicamente era isso aqui. Claro, depois a gente vai ver a relação de ordem ali também para outros conjuntos, né? Os inteiros, racionais e, por fim, os números reais, né? Mas nos números naturais é isso aqui que eu comentei com vocês, beleza? Bom, espero que vocês tenham entendido aí esse conteúdo, né? Obrigado aí por assistir essa aula. Até uma próxima oportunidade e abraço aí a todos vocês.